A desalmada. Martina conta para Davi que já sabia do passado de Clara, mas esperou que o filho descobrisse sozinho. Davi confessa a Martina que preferia que ela tivesse lhe contado, mas a Beata garante que o filho não acreditaria em suas palavras, pois estava cego de amor. Martina não se importa com a dor de Davi e liga apenas para a opinião dos outros, o deixando indignado. Martina sugere a Davi que vá ao bordel conhecer onde Clara trabalhava, e ele se sente ofendido com o comentário da mãe. Martina planeja uma manifestação para que o local seja fechado e comunica a Davi. Davi exige que Martina se retire e chora sozinho. Isabela chega e Otávio deseja que ela brinde com água pelo seu triunfo. Isabela conta a todos que a amiga de Fernanda envergonhou Davi, culpando indiretamente a fazendeira pela situação. Júlia dá como certa a vitória de Otávio. Letícia confessa a Germã que Otávio usa a campanha para se afastar dela. Germã teme que Otávio já tenha ido além da ambição, e Letícia confessa que o atual marido não é quem ela conhece. Germã afirma a Letícia que ela é muito inteligente e bonita, independentemente do que aconteça com Otávio. Letícia abraça o amigo e agradece seu apoio. Fernanda questiona Otávio o motivo dele ter exposto Clara e lhe exige uma explicação. O vilão mente dizendo que não tem nada a ver com a situação. Otávio quer saber se Fernanda vai continuar apoiando Clara após a verdade ter sido revelada. Fernanda revela a Otávio que já sabia do passado de Clara, e Rafael escuta. Rafael pergunta a Fernanda o motivo dela ter deixado Davi ser enganado. Rafael critica Fernanda e pergunta se ela o enganaria assim. Fernanda defende Clara para Rafael e afirma que ele e o amigo jamais entenderiam a situação. Rafael segue defendendo Davi e incomoda Fernanda. Fernanda se choca com Rafael estar preocupado mais com a candidatura de Davi e afirma que ela só se preocupa com a amiga. Rafael coloca Fernanda contra a parede e volta a perguntar se ela seguiria o exemplo de Clara e o enganaria. Fernanda confessa a Rafael que o enganaria sim, por justiça, caso fosse necessário, e garante que se Davi gostasse de verdade da amiga, a perdoaria. Rafael afirma a Fernanda que jamais poderia perdoar uma mentira como essa e duvida que o problema tenha solução. Fernanda pretende ir ao rancho e, em seguida, ao trabalho de Flor, pois, de certa forma, a cafetina ajuda muitas garotas impedindo de sofrer maus tratos na rua. Fernanda e Rafael discutem de novo. Fernanda debocha de Rafael. Fernanda conta a Rafael que Flor é irmã de César e sabe disso pois foi visitá-lo no bordel. Clara chora e Sandra finge sentir muito, sem revelar que ela é a responsável por tudo. Joana deseja que Clara se levante e enfrente tudo com a cabeça erguida, mas a garota teme não conseguir. Clara lamenta que Davi a odeie e Joana o critica, pois é ele quem está perdendo. Joana avisa a Clara que Fernanda vai buscá-la e pede para ela se arrumar. Fernanda revela ao marido que Martina vai fechar o bordel e Rafael pede que a esposa não se meta nisso, pois sua imagem também será prejudicada caso seja vista publicamente com Clara. Fernanda não se importa com o comentário de ninguém e desconhece Rafael, que está possesso por Davi ter sido enganado. Rafael garante a Fernanda que Davi não vai se reconciliar com Clara, pois está decepcionado pelo trabalho da amada. Fernanda afirma a Rafael que às vezes a vida coloca pessoas em situações que elas não imaginaram e nem queriam, mas não existe outra opção a seguir quando a matam por dentro e tiram sua dignidade. Mas logo se dá conta que o economista jamais vai entender o que ela está falando. Roberto lamenta o término entre Clara e Davi. Francisca critica Clara e Maria conta que o bordel é bonito, pois foi lá que Roberto a encontrou. Francisca quase morre com a revelação de Maria. Roberto explica a situação para Francisca. Roberto afirma que ninguém pode julgar Clara sem saber os motivos que a levaram para ter essa vida. Fernanda pergunta a Flor se alguma de suas garotas podem ter revelado a verdade para Otávio, e a cafetina nega, pois seria como um tiro no pescoço. Todas tentam encontrar uma forma para impedir que Martina feche o bordel e que as meninas sejam jogadas na rua de novo. Fernanda deseja usar a situação a seu favor e prejudicar Otávio. Martina critica Letícia por ainda ter Fernanda em casa e culpa a fazendeira por Davi ter conhecido Clara. Letícia pede calma a Martina. Martina finge sofrer para Letícia e a esposa de Otávio afirma que não suporta a traição e a mentira. E Júlia, sua maior inimiga, escuta o relato e se contém para não rir. Letícia deseja escutar a versão de Clara, mas Martina nega a possibilidade.
Maria informa a Letícia que estão a esperando no jardim. Júlia critica Letícia para Martina e debocha da amiga. Martina planeja se vingar de Clara e Júlia a apoia, querendo desprestigiar publicamente todas as mulheres do Novo Amanhecer, pois Fernanda também a deve. Otávio pede a Rafael que fale para Davi que não teve nada a ver com o escândalo. Rafael fica aliviado por Davi descobrir a verdade antes do casamento. Otávio observa pelo computador uma reportagem ao vivo nas redes sociais. No rancho Novo Amanhecer, Clara assume para a imprensa que foi prostituta e faz um discurso em prol das mulheres pobres que têm que tomar certas escolhas por não ter outras opções na vida, além de apenas as mulheres que se vendem serem criticadas, enquanto para os homens que as pagam ninguém diz nada. Fernanda pega o microfone e apoia Clara, desejando que todas denunciem sem medo os abusos que sofrem, deixando Otávio e Rafael chocados. Otávio se revolta por Fernanda estar defendendo uma prostituta, e Rafael também não consegue acreditar na postura da esposa. Otávio afirma a Rafael que jamais perdoaria algo assim de Letícia, e ele revela para o pai que já está se decepcionando com Fernanda e se desentendendo constantemente com a mulher. Otávio conta a Rafael que seu casamento é um desastre e o apoia caso ele se divorcie. César entrega para Fernanda um pendrive que contém a cópia do vídeo da traição de Otávio e Júlia, e ela comemora. César deseja que Fernanda coloque o vídeo na televisão e a desalmada garante que com aquela prova, Otávio jamais será prefeito. Roberto questiona Davi o motivo dele não procurar Clara. Davi e Rafael criticam Clara. Roberto xinga os amigos e defende Clara, pois acha muito fácil julgar sem ser pobre e sem saber a situação e as circunstâncias que obrigam as pessoas a tomar certas decisões. Como se tivesse algo a ver com isso, Rafael não perdoa Clara, e Roberto afirma que ele não contou para Fernanda todas as mulheres que já se envolveu, e se fosse o caso também seria considerado um vagabundo, deixando o economista sem palavras. Roberto deseja que Davi perdoe Clara. Rafael pergunta a Roberto por que ele terminou com Ângela. Roberto despista sua condição. Roberto garante que a pobreza não pode se esconder. Roberto se estressa com Davi e o dá razão por não perdoar Clara, pois afirma que a garota precisa de um homem que a escute e a apoie, e não um mimado como ele. Davi quase parte para cima de Roberto, mas Rafael o detém. Fernanda lembra do parto da vaca e afirma a Joana que foi naquele dia que começou a se apaixonar por Rafael. Fernanda conta para Joana que prefere ficar no rancho e pretende passar a noite longe do marido. Fernanda admite a Joana que se deu conta que será muito difícil que Rafael a perdoe e não terá outra solução a não ser deixá-lo ir, mesmo que isso a mate por dentro. Otávio aprecia uma foto de Fernanda. Otávio avisa Rafael que Fernanda vai dormir em seu rancho e ele garante que não vai chamá-la de volta, pois já está cansado. Otávio fala sozinho e acredita que não falta muito para a separação do filho, garantindo que Fernanda será toda para ele. Davi chama Clara para ir ao prostíbulo. Fernanda e Clara se reúnem no bordel e a fazendeira deseja que não seja mais uma tentativa de humilharem sua amiga e garante que vai defendê-la. Existe uma manifestação encabeçada por Júlia e Martina na porta do bordel. Martina critica Fernanda na frente de todos e a desalmada se defende, afirmando que não liga para os comentários da bruxa. Martina critica as mulheres do rancho de Fernanda e afirma que todas são umas pecadoras que vão direto para o inferno. Flor revela para Martina na frente de todo mundo que Antônio visita o local, faz vista grossa para mantê-lo e ainda se diverte bastante com as garotas. Martina finge ficar abismada com o comentário e defende o marido. Júlia acusa Fernanda de envergonhar toda a família Toscano por estar em uma manifestação com várias prostitutas. Fernanda revela a Júlia que ela tem raiva das mulheres que cobram pelo que outras fazem de graça com o marido alheio, e a megera fica chocada com o comentário, afirmando que não sabe do que ela está falando. Martina critica Clara e a proíbe de se encontrar com Davi. Clara chama Martina de velha hipócrita e ressalta que Antônio é frequentador assíduo do local. César as defende e Martina volta a acusá-lo de ser um assassino, incitando toda a população contra ele. Fernanda defende César na frente de todos. César quase afirma que o único assassino do povoado é Otávio, mas Fernanda o impede. Davi chega e Martina acha que o filho foi apoiá-la, o pedindo para fechar o bordel. Davi afirma que vai fazer sua campanha no bordel e quer conhecer a história de todas as mulheres que trabalham lá para identificar suas dificuldades e ajudá-las.
Carmelo conta o dinheiro que conseguiu e Roberto percebe que a planta que o capataz ganhou de Letícia cresceu. Carmelo revela a Roberto que vendeu o rancho e entrega o dinheiro para o filho, que agradece. Roberto garante a Carmelo que vai conseguir terras melhores e o levará para um lugar muito bonito onde ele será feliz com seu neto, onde também será o patrão e não vai precisar suportar os maus tratos de ninguém. Carmelo se emociona com as palavras do filho. Roberto exalta Carmelo e o capataz acredita que nunca vai esquecer do que há na fazenda, se referindo principalmente a Letícia, mas sem deixar que Roberto perceba. Carmelo deseja que o filho seja feliz com Isabela. Fernanda procura por Rafael e o agradece pelo apoio que ele e Davi tiveram com todas as garotas do prostíbulo. Rafael critica Fernanda por ter defendido César na frente de todos. Fernanda afirma a Rafael que algum dia ele vai entendê-la. Rafael fala para Fernanda que ela diz que o ama, mas não demonstra isso, e faz parecer a todo instante que está se justificando por algo antecipadamente, o que já está cansado. Fernanda garante ao marido que não há nada entre ela e César, e ele debocha da mulher. Começam as votações. Isidoro e Roberto comemoram que já chegou o grande dia do assalto e eles planejam usar a eleição para cometer o crime. Isidoro orienta que Roberto encha o caminhão de gado e o peão concorda, pois já tem todo o esquema preparado. Isidoro e Roberto acertam os últimos detalhes. Roberto conta a Isabela que já votou e garante que será um grande dia para eles. Roberto fala para Isabela que eles vão fugir à noite para nunca mais voltar, e ela se recusa, pois vai ficar na fazenda pelo menos até garantir a total recuperação dos laureles, e não vai morar em qualquer ranchinho barato em Mequetrefe. Otávio deseja que todos festejem por ele e Fernanda não concorda, segue defendendo Clara e afirma que não apoia o sogro e ainda ressalta que está brigada com Rafael. Otávio fala para Brenda que o casamento de Rafael está por um fio e ela concorda. Otávio pede a Brenda que acompanhe Rafael e o console. Roberto briga com Isabela por seguir inventando pretexto para não ir embora com ele. Finalmente, Roberto se dá conta que a Patricinha não o ama e ela garante aos gritos que não pode viver sem luxo, e disso ele sempre soube. Roberto se sente enganado e usado pela amada, e Isabela se defende, pois os toscanos são os únicos que podem lhe dar todo o dinheiro que ela precisa. Roberto dá razão a Ângela, mas garante a Isabela que o teatro acabou, pois naquele mesmo instante ele vai revelar toda a verdade para Rafael. Isabela corre desesperada atrás do peão e pede ajuda a Júlia, que também se desespera. Roberto encontra Rafael e afirma que vai contar toda a verdade. Roberto confessa a Rafael que o engana com Isabela e fez isso por amor, embora saiba que não tem perdão. Roberto confirma que é amante de Isabela e o filho que ela espera é dele, deixando a Patricinha desnorteada e eufórica. Isabela inventa que foi estuprada por Roberto e o peão fica chateado, pedindo para que ela pare de mentir. Roberto conta para Rafael que sai com Isabela antes mesmo da relação deles e o economista parte para cima do rival. Roberto conta a Rafael que tem guardado as cartas e as fotos de Isabela que comprovam que a relação deles foi consensual. Rafael briga com os dois e pergunta aos gritos para Isabela o motivo dela não ter assumido sua relação com o peão, já que eles não tinham mais nada e ela poderia fugir com ele. Rafael não entende a traição e fica indignado, desnorteado, decepcionado e possesso de raiva e ódio contra os antigos amigos, mas principalmente contra Roberto. Roberto confessa que se apaixonou e por isso pisoteou sua dignidade.